incluir na nossa conversa a nossa colunista aqui do Portal Metrópolis, a Andresa, que está aqui com a gente, Andresa Matais. Muito boa tarde, bem-vinda ao nosso Boletim Metrópolis. Boa tarde, Neila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Andresa, vou chamar o Wilson Mendonça, que é consultor e professor da Esquema Business School, também para falar sobre Donald Trump e tudo que vem acontecendo com o governo dos Estados Unidos e a investida agora de Donald Trump de vez na guerra entre Israel e Irã. Wilson, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Wilson, falando especificamente sobre Donald Trump, ele acabou tomando essa decisão no final de semana de atacar de vez, de participar de vez da guerra entre Irã e Israel. Vimos aí manifestações internas dentro dos Estados Unidos de parlamentares contrários a essa decisão de Donald Trump, até porque muitos congressistas avaliam, e de fato eles têm razão, de que essa entrada dos Estados Unidos na guerra ela é inconstitucional. A gente pode dizer que essa entrada de Donald Trump e dos Estados Unidos na guerra, ela pode ser prejudicial para a imagem de Donald Trump dentro dos Estados Unidos? Bom, essa é uma análise mais imediata que a gente pode fazer se a gente se basear exclusivamente na própria Constituição, né? Ou seja, não há ali uma resposta urgente de um Estado que foi diretamente agredido, por isso a necessidade de uma resposta independentemente do aval do Congresso. Não foi esse o caso, né? Foi uma iniciativa por parte dos Estados Unidos e isso é o que fundamenta grande parte do pleito e da posição dos congressistas, inclusive grande parte também de congressistas republicanos, né? Esse é um ponto. O outro é que a própria opinião pública ela já se encontra também bastante dividida, né? Então é importante a gente olhar essas duas frentes para entender a posição de Trump no âmbito doméstico, né? Então, já pensando em uma outra linha, há parte também de grandes grupos de interesse, como grupos de interesse de empresariados, que já conseguem antever aí enormes problemas que terão com os impactos comerciais que essa empreitada já está deixando claro que pode acontecer, né? Então, esses aí são as primeiras frentes que a gente conseguiria analisar imediatamente por causa dessa atitude de Trump no domingo. Agora, e esse timing escolhido por ele, né? Esse momento específico desse ataque ao Irã, que foi escolhido por Donald Trump, a guerra já vinha acontecendo, né? Já havia um contra-ataque entre os países, e por que ele escolheu justamente esse final de semana para atacar o Irã? Bom, eu acredito que, sim, fica muito difícil de estabelecermos, de definirmos claramente, mas não deixa também de ser uma atitude que agora, pelo menos, ela fica muito mais clara quando Trump menciona a possibilidade, o interesse, a vontade de que haja uma mudança de regime no governo de Irã. Isso representa claramente uma estratégia de política externa. Não podemos dizer que é uma estratégia de Estado completamente, apesar de ter sido executada pelo executivo, mas isso apresenta muito mais indícios do que anteriormente, quando nós nos baseávamos exclusivamente na restrição, na redução ou no impedimento que o Irã tivesse para enriquecer urânio para fins bélicos, né? Então muda-se um pouco de figura. Eu considero também que é uma maneira de direcionar para outros temas, a atenção para outros âmbitos, além da questão da guerra comercial, por exemplo, na qual Trump já recebia uma pressão muito grande também de grupos de interesses domésticos sobre essa guerra tarifária. Portanto, não deixa também de ser uma outra estratégia de se encontrar um inimigo externo para conseguir se deslocar de temas domésticos mais urgentes, né? Quanto que essa estratégia, né, que o senhor está colocando agora pode ser um tiro no pé para o Trump, né? Ele está usando isso para se deslocar ali das questões internas, mas isso pode acabar sendo uma dor de cabeça ainda maior para ele? Vai virar uma enxaqueca, por exemplo? Olha, eu penso que é como se a gente não aprendesse bastante, né, com os eventos mais recentes da história, porque
Não precisamos de ir muito distante, né? A intervenção guardadas as proporções, claramente, né? A intervenção no Iraque em 2003 e, em sequência, a Afeganistão, ou seja, a própria Primavera Árabe, né, em 2011, que não tem influência direta dos Estados Unidos, a não ser algumas intervenções na Líbia diretamente, sem o aval da OTAN, mas isso deixa muito claro de que essa ideia de eventos pontuais, cirúrgicos, ataques precisos, isso é realmente inviável, né? Levando-se em conta a capilaridade que o próprio Irã já tem na região, né? Representado por outras instituições, como Hezbollah, os Houthis e o Hamas, enfim. Porém, a mensagem do interesse de uma mudança de regime, uma manifestação clara de um estadista, isso também transmite um sentimento de bastante imprevisibilidade para outros estados da região, que vão colocar o Irã como referência, né? Então, esse é um dos pontos. Os outros pontos são desdobramentos que eu já mencionei na questão do âmbito comercial, né? A gente vê ali o Estreito de Hormuz na iminência de ser fechado, o quanto que isso impactaria no valor dos seguros globais, da logística mundial, do preço do petróleo. Isso afetaria diretamente a China nesse aspecto, uma maior importadora do petróleo iraniano. Enfim, há uma cadeia de eventos que é impossível que nós os isolemos em uma relação bilateral ou trilateral, né, colocando os Estados Unidos ao lado de Israel nessa questão. Portanto, eu considero sim, daí a grande preocupação de parte dos congressistas, ainda mais levando em conta que Trump defendia esse tipo de política antes de ascender ao cargo, né, de uma política mais isolacionista, de não intervenção em outros estados, não incluir os Estados Unidos em guerras distantes, né, como ele mencionava. Então, eu considero que sim, temos implicações aí consideráveis e, no mínimo, no médio prazo, quiçá a longo prazo. Porque o Irã também não tem apoio ali popular, está muito dividida, né, a população iraniana, e se realmente se fechar aí o canal, ele pode também perder aliados ali. Então, de alguma forma, a população iraniana pode, nesse momento, se insurgir contra o regime de uma forma que a gente veja aí uma derrubada ali de baixo para cima, digamos assim? Como você bem mencionou, isso já era uma pressão que existia antes do conflito, né? O Irã, os líderes iranianos já sofriam uma pressão por uma reforma há um tempo considerável. Contudo, o sistema político iraniano e a própria gestão pública, no que diz respeito às tomadas de decisão, ao controle, à repressão da opinião pública e da mídia, elas são fundamentais, inclusive para a manutenção do Estado até hoje, e serão ainda para esse processo de repressão. Então, há sim essa possibilidade, né, uma possibilidade de uma pressão de baixo para cima, indiscutivelmente, mas as ferramentas de repressão do sistema iraniano, elas são sim muito poderosas, né, no âmbito doméstico. Então, a gente vai ser um choque de forças considerável, né? A gente está vendo aí vetores externos e vetores internos que estão participando desse tipo de processo. Professor, vimos hoje, então, um ataque de Israel às bases dos Estados Unidos no Catar, ou seja, mais um país sendo envolvido nessa guerra entre Irã e Israel. O Catar, que é um país extremamente turístico, né? Doha, no Catar, é uma cidade turística, o espaço aéreo fechado no momento, produção continua
fechar. Já esperavam que esse tipo de manobra ocorresse. Contudo, o que nos assombra agora é que não temos ainda a real noção do nível de enriquecimento de urânio por parte do Irã, o que aconteceu em relação à situação, à infraestrutura local das usinas após o evento, e, obviamente, não há aí uma expectativa, pelo menos nesse âmbito, nesse momento, de um cessar-fogo por questões diplomáticas. Haja vista que a intenção clara dos Estados Unidos é que haja aí uma imposição por meio da força e que o Irã venha, de maneira, dizer, mais vulnerável possível, sentar à mesa para iniciar um processo de negociação. E eu acredito que essa resposta do Irã hoje é uma resposta clara de que não há muito, pelo menos nesse momento, a ser discutido no âmbito diplomático. A Neila leu aqui na introdução, né, do programa que o Irã disse que o Catar é um país amigo e fraterno. Se o Irã trata um país amigo e fraterno dessa forma, como é que ele vai tratar os inimigos? Até onde ele pode chegar? Claro, ele já está enfraquecido, né, militarmente, eu imagino, já não deva ter lá muitas condições, mas isso significa que o céu é o limite ali, eles não vão ter nenhum tipo de barreira para agir, né? Que se haja assim com os amigos, né? Fraternos? Eu considero que sim, porque não se trata mais de extinguir o programa nuclear iraniano, né? Trata-se de uma mudança de regime, da extinção do status quo político iraniano hoje. E a interpretação da maneira como o Estado foi constituído após 1979, com a Revolução Islâmica, é de uma concentração que não há espaço para opiniões distintas do grupo que se encontra no poder agora. Então, para eles, não há um plano B, né? Não há uma possibilidade de entrega, de armistício nesse momento, porque isso soaria como uma assinatura de um decreto de morte, né? Então, eu acredito que sim, essa sua interpretação ela tem muito fundamento e ela traduz esse sentimento extremo na posição do Irã nesse momento. Te agradeço muito pela participação com a gente aqui no Boletim Metrópolis hoje. E, por favor, volte mais vezes para a gente falar sobre guerra, porque esse assunto não é um assunto que vai terminar hoje, não vai terminar amanhã. Vamos ter muito assunto para falar ainda. Muito obrigada. Sem dúvida, o prazer foi meu. Forte abraço.